Olá, esse vídeo tem o intuito de ser um breve tratado sobre o EV, ou o estado vibracional, de como eu consegui chegar até o EV propriamente dito. Eu tive essa ideia de fazer esse vídeo porque, até ouvindo um cara muito querido na internet sobre assuntos espiritualistas, sobre o próprio estado vibracional, ele relata que esses tempos de pandemia parece que está mais fácil atingir o estado vibracional, e eu pude notar nesses dias, hoje é domingo, dia 22, e esses últimos 3, 4 dias ficou muito fácil eu chegar ao estado vibracional, quase não precisei fazer a OLV ou MBE, e eu resolvi fazer esse vídeo justamente como se fosse um tutorialzinho, talvez até para mim mais pra frente, se eu tiver uma amnésia ou um Alzheimer, poder assistir e ver como que eu cheguei a ter esse estado vibracional, quais foram os benefícios, o que eu notei de diferente, as sensações no corpo. Espero que gostem, comentem e não esqueçam que são as minhas experiências, é a minha perspectiva, tanto que o próprio imperador Marcos Aurelius, ele fala muito disso, que ninguém tem a verdade absoluta, todo mundo tem uma perspectiva da verdade. É um ponto de vista da verdade. Então pode ser que minha perspectiva sobre o assunto seja diferente, porque você está do outro lado do meu lado. Então, bora lá pro tutorialzinho. Hoje eu até estou usando uma lousa para poder ilustrar melhor, né? Para os meus estudos, o EV se chega mais facilmente por esses fatores. A MBE, movimentação básica das energias, a OLV, ou seja, essa sigla foi criada, eu não sei se foi pela Nancy Trivelato e pelo Wagner Aligretti, que eles são referências para mim assim, nesse assunto, né, de estado vibracional. Então eu não quero decepcionar o trabalho da Nancy e do próprio Wagner, então eu até pesquisei aqui para falar certinho. Oscilação longitudinal voluntária de energias. Ou seja, longitudinal quando você está deitado, né? Longitude. Latitude e longitude. Lógico, né? Bom, isso não vem ao caso. Então, temos isso, a MBE, a OLV, temos a exteriorização das energias, também temos a absorção. E assim, na minha própria experiência, eu estava muito interessado com o estado vibracional, eu utilizei muito dessa técnica de exteriorizar e absorver energia. Tanto que eu tenho um vídeo que eu relato de como eu consegui ter minhas primeiras experiências de estado vibracional realmente voluntária, não induzido por alguma outra força, alguma energia. Então, esses são os fatores comumente usados para se chegar ao estado vibracional voluntário. Porque, às vezes, há muitos relatos que para quem é da área mais espiritualista, falam que o próprio mentor, ou outras entidades patrocinam seu estado vibracional para você justamente poder sair do corpo, né? Eu nunca tive muito dom artístico, né? Então a gente vai fazer o clássico, o bonequinho de palito. Então o que é a MBE e a OLV? A MBE é você subir as energias e voltar as energias. Ou seja, você vai fazer tipo um circuito de sobe e desce das energias. No começo, quando eu comecei a tentar fazer, eu vi uns vídeos na internet para que você imagine uma bola de luz subindo dos pés até a cabeça, né, e voltando. E com o tempo, a imagem da bola de luz foi sumindo e eu comecei mais a sentir.
como se tivesse, por exemplo, a energia dos pés subindo para a cabeça. Em cada lugar que ele vai indo, você vai sentir uma sensibilidade no local. Isso foi o que eu percebi com o tempo. Você vai ter uma sensibilidade, não é um calor, não é uma coisa física, mas parece uma coisa que está lá. É uma coisa abstrata que incomoda, mas não incomoda, você sabe que tem alguma coisa, né? Se você sente uma coisa, não chega a ser um arrepio, não chega a ser uma coisa térmica, né? Ou uma coisa elétrica, talvez elétrica mais pra frente. Beleza. Então temos aqui, esse daqui eu vou colocar sigla. Esse aqui é o famoso MBE ou AOV. Agora vamos fazer a exteriorização. Exteriorização, você vai sentir que você está jogando a energia para fora, né? Esse é a exteriorização energética. Você vai sentir que você está, tipo, jogando para fora uma energia, como se você estivesse fazendo como se você fosse luz e você quisesse emanar luz para frente, ou se você é tipo, para quem jogou muito videogames, você pode imaginar aqueles bonequinhos do Street Fighter dando Hadouken, né, essas energias. É praticamente esse sentimento, mas em vez de ser só com as mãos, que também é prático, porque você faz isso para dar passe, né, no espiritismo, mas o corpo inteiro, né, um Hadouken de corpo inteiro, assim dizendo. E também temos a absorção. Desenho mais aqui no cantinho. A absorção da energia é totalmente contrária da exteriorização. Vou colocar aqui a absorção energética. A absorção das energias, você vai sentir algo como se você fosse um ímã, que você está atraindo tudo para você. Na verdade, você está atraindo uma energia para você. É como se fosse... Alguém ligado mais ao Dragon Ball Z, você vai lembrar daquela cena do Genkidama, alguma coisa assim, que você pega as energias de todos os seres da Terra, alguma coisa assim. Eu assisti pouco, porque na minha adolescência eu não curtia muito anime, né? Apesar de ter os olhos puxados. E também comecei a trabalhar muito cedo, então não tive muito tempo de ficar acompanhando o anime, esses, né, desenhos da garotada. Mas eu acompanhei muito X-Men dos anos 90 da TV Colosso, para que se alguém tiver a minha idade, né? Agora eu vou falar sobre as sensações, né? Sensações físicas, é melhor, físicas. Então, as sensações físicas que eu sinto quando eu estou em estado vibracional, são leves tremores. E também como se estivesse vibrando assim. Esse daqui é muito parecido com a vibração do celular. Você sente como se o corpo inteiro estivesse, como se fosse o smartphone, no caso, né? Fica como se estivesse tomando choque praticamente, né? Você sente uma espécie de pulsação, eu não digo que é interno ou externo, mas parece que não existe essas camadas, parece que você é pura energia. O que facilita ter essas sensações, pela minha experiência, né? Primeiro, é manter-se. Isso aqui é essencial, que eu notei, quando eu estou mais saudável, quando eu estou me alimentando bem, né? Quando eu estou assim, fica mais fácil você ter uma estado vibracional voluntária da sua vontade, né? Outro que eu adoro ultimamente, né, é o exercício físicos. Esses exercícios físicos
parece que você realmente tira bloqueios, cascas que você tem. Até eu vi uma vez num vídeo do próprio Moisés Ezagui, que ele fala que as pessoas que começam a exercitar parece que conseguem enxergar que está caindo todas as cascas energéticas, né, perniciosas do corpo humano, e realmente parece que você se sente mais leve também por questões metabólicas, né? Tem muita coisa envolvida no nosso corpo, hormônios de serotonina, de dopamina, do bem-estar, né? Da endorfina, principalmente para quem se exercita. Mas eu percebi muito que facilita muito o estado vibracional quando se mantém um corpo saudável, né, de exercícios, porque um corpo obeso, eu já fui obeso e eu nunca consegui atingir o estado vibracional quando estava muito obeso, e também nem importava com isso, né? Mas você acaba como você fosse um equipamento, mas você não está funcionando a 100%. Isso aqui é que eu vi muito na conscienciologia, né? Que é a máxima de EVs por dia. Isso foi até uma recomendação do próprio Valdo Vieira, que fala que tem que aplicar o máximo de EVs por dia. Tanto que acho que o Valdo Vieira foi o que popularizou aqui no Brasil o estado vibracional, porque isso já existia há muito tempo atrás, tanto que tem autores do século XIX que já relatavam isso, e muitas outras seitas e doutrinas que talvez utilizem de uma outra forma, né? Agora eu vou relatar os benefícios que eu notei com o estado vibracional. Vamos lá. Alinhamento dos chakras é que eu não coube aí. Que eu até recebi um comentário muito positivo que pouca gente relata, até mesmo o pessoal da conscienciologia que está mais ligado nisso, né? É sobre o que eu sinto muito quando eu faço tanto a movimentação das energias como atingindo o estado vibracional. É a descongestão nasal. Quando o meu nariz está entupido, parece que eu consigo sentir que desentupiu o nariz, né? Estou respirando melhor, e até mesmo se tiver catarro na garganta, acaba também auxiliando na dissipação, né? Eu sinto muita clareza mental, tanto de pensamentos, até nos estudos, de estudar, de decorar, de leitura, de retenção da leitura, também de imaginar, planejar. Eu sinto bastante isso. E também sinto contentamento. Às vezes você está com raiva, isso é impossível não sentir essas coisas, né? Frustrado. Quando eu começo a fazer assim, atingindo o EV, parece que você tem uma percepção um pouco acima do que é nossa vida cotidiana terrestre, assim dizendo, né? Então, acho que vale a pena colocar aqui, né? Talvez essa seja o que melhor representa o sentimento, né? Temos também a questão da presença. Essa presença é muito engraçado. Para quem mora em grandes centros, eu moro aqui em São Paulo, às vezes que você está andando numa avenida movimentada, que nem a Avenida Paulista, é inevitável ter muita gente andando na sua frente, tem gente que está olhando o celular, né? Tem gente que fica travando o caminho dos outros. E às vezes quando eu estou em estado vibracional, ou quando eu estou fazendo a movimentação básica das energias, parece que inconscientemente a pessoa nota que eu estou atrás dela. E como se fosse por reflexo e nem por consciência, elas desviam assim e me deixam passar. É uma coisa estranha para quem fizer isso. Eu não sei se é cosmoético, que nem fala a conscienciologia, ou se é imoral fazer isso, né? Mas foi um teste, tudo é experiência, tudo é teste. Vícios. Eu já fui fumante, né? Fumava todo dia, eu já bebia, gostava de beber também. Mas quando eu comecei a ter o estado vibracional, quando eu comecei a movimentar bem as energias, parece que eu consigo controlar os vícios. Eu saio com os amigos para uma cervejinha, um happy hour, né? Mas parece que os vícios não me controlam mais. Quando eu estou sentindo que eu estou exagerando, começo a movimentar as energias, entro num estado vibracional
e você continua com uma consciência, né? Você não perde a sua consciência. E uma coisa que agora, como se diz, eu não sinto vontade, eu só tenho vontade, eu não tenho vontade, na verdade eu só acompanho meus amigos no caso, mas sem exagero, sem parecer que isso é vital. Agora eu gostaria de colocar umas coisas inusitadas que eu assisti em tertúlias do Valdo, né? Coisas inusitadas. Até isso aqui eu vi no livro 700 movimentos da conscienciologia, que eu achei até na biblioteca municipal aqui de São Paulo. Não é biblioteca municipal, Centro Cultural de São Paulo. Ele relata sobre a aura peniana. Bom, eu ainda não tive esse problema, né? Eu estou me aproximando da idade para começar a ter esse problema, mas no livro dele ele relata que as pessoas que estão impotentes, ou seja, não conseguem uma ereção satisfatória, ela pode imaginar que tenta fazer uma movimentação primeiro lá no chakra e no pênis, né, e imaginar que tem uma aura no pênis e começar a pulsar energia para lá, né? E é tudo energético, né, eles falam. E isso aqui eu estou gravando justamente para poder não esquecer futuramente se eu precisar utilizar, né? Não precisar de meios químicos nesse caso. Tem outro que é... tem uma tertúlia que ele fala... Ou seja, esse daqui eu estava vendo num vídeo que tem no YouTube, se vocês procurarem, que é um compilado dos melhores momentos do estado vibracional em tertúlias do Valdo Vieira. E ele fala que você fazendo o EV, atingindo o estado vibracional no momento do sexo, eu não lembro se foi específico no orgasmo ou se no ato todo em si, porque o sexo é uma junção energética entre você e a parceira, né, ou parceiro. E quando isso acontece, parece que você consegue curar pequenas doenças do parceiro ou da parceira. Ele não relatou quais doenças, mas eu acredito que talvez seja pequenas doenças de pele, alguma coisa assim, né, que não seja algo como a AIDS, né, como alguma coisa mais grave sexualmente transmissível, que tem muito DST, né? Não é a minha especialidade. E agora, para o final do vídeo, eu vou relatar a minha experiência, né, de como eu consegui a minha trajetória para o estado vibracional, né? Eu gosto de relatar que foi assim, ó, primeiro, em 2016, eu estava fazendo teatro. Tinha um professor de teatro que acho que ele era muito ligado também ao espaço do Gasparetto, alguma coisa assim. Ele fazia muito exercício bioenergético com a gente. E um que eu lembro bastante, que era de causar tremores involuntários no nosso corpo. Tipo, você fazendo uma posição do músculo de alguma coisa, mas eu senti mais na perna. Você fazia um tipo de movimento e começasse a causar tremores involuntários e ficasse naquela condição por um tempo, né? E acho que isso ajuda muito. Então, depois dessas questões do treino bioenergético, vou até colocar aqui, ó. Mais ou menos nessa época, no finalzinho desse ano, acho que por volta lá de outubro, eu tive minha primeira saída do corpo lúcido, bem lúcido mesmo. Eu gosto de relatar que eu senti o estado vibracional muito forte se estralando, como se eu tivesse sentado dirigindo um trator. Eu via, porque o trator, porque eu ouvia o meu ronco também, eu não sabia que eu roncava tanto assim. E na hora que eu saí, parecia que eu estava em outro ambiente, que era muito mais claro, as cores muito mais vivas. E eu posso relatar que eu vi coisas estranhas, entidades estranhas, né? E eu só sei que eu fiquei com muito medo, eu queria voltar logo pro corpo, e eu percebi minha entrada no corpo, né? E daí, isso foi a causa do meu primeiro sentimento do estado vibracional que eu tive. E toda vez que eu ia... Hora
do sono, principalmente nesses últimos meses de 2016, quando eu começava a ter sono e começava a sentir meu corpo no estado vibracional, minha mente já vinha, nossa, eu vou ter outra experiência astral hoje, né? Era uma coisa boa, porque ia acostumando. Eu ainda não conseguia causar o estado vibracional voluntariamente, né? Querendo o estado vibracional. Então comecei a fazer muito a MBE e a OLV. Eu gosto de colocar as duas siglas para quem defende um lado, uma sigla ou outro, ficarem à vontade, não causar desconforto a nenhuma das partes. Então eu comecei a fazer muito a movimentação das energias. E nessa época também, nesse finalzinho desse ano, eu estava indo muito para um centro de Umbanda, tomar passe, né, receber alguma coisa. Que eu também, nesse ano, finalzinho, um amigo meu que cortava meu cabelo, que era muito amigo meu, eu até senti muito, porque nos últimos umas vezes que eu fui lá, ele tentava me segurar ao máximo lá para conversar. Às vezes eu cheguei a cortar o cabelo e fiquei 3 horas lá com ele. E ele fazia live comigo no Face dele, né? E ele era muito meu amigo. E ele teve um derrame nesse ano. Eu estava muito triste, então por isso que eu fui até nesse centro de Umbanda para poder mandar energias positivas para ele, né? E nessa parte da movimentação energética, eu estava no centro de Umbanda, numa gira, eu acho que era a gira dos boiadeiros, eu lembro nitidamente. Eu estava movimentando muitas energias sem atingir o estado vibracional, que eu não conseguia na época, né? E quando eu cheguei na frente dos médiums, a médium assim, incorporada, olhou para mim e falou assim, nossa, que homem iluminado, que luz, né? Alguma coisa assim. E depois, mais para frente, fui pesquisar que realmente quando você está em EV, ou movimentação das energias, você fica com uma luz, né, no plano espiritual, os próprios médiuns que conseguem enxergar isso, né? Então, nesse finalzinho desse ano, eu fui um sábado à tarde para a praia. Daí nessa praia eu deitei e fiquei exteriorizando e absorvendo energia. Eu não conseguia também chegar no estado vibracional, então eu não estava fazendo a movimentação básica em si, mas estava focado mais em exteriorizar e absorver energia da própria natureza, né? Porque falam que é uma energia vital para a gente, né? Se a gente não ter contato com a natureza, a gente acaba ficando mais propício a ter doenças, né? Então, depois que eu voltei da praia, na mesma semana eu estava muito interessado em Tai Chi, justamente por questões de movimentação energética, pelo conceito do Qi, né, pelos chineses, e Qi pelos japoneses, né, assim dizendo. Eu comecei a copiar os movimentos de um vídeo, e eu tinha feito 1 ou 2 aulas num templo budista aqui em São Paulo. Então eu tive mais ou menos alguma ideia de como se movimentar nos básicos, né, principalmente os primeiros 3, 4 movimentos. Então eu comecei a acompanhar por vídeo no YouTube o Tai Chi. E o engraçado é que nessa mesma semana, depois que eu voltei da praia, eu comecei a fazer os movimentos do Tai Chi, né, da clina do cavalo, né, tem uns nomes muito engraçados. Aí eu comecei a entrar em estado vibracional. Comecei a sentir primeiro na cabeça, depois foi descendo. E eu até, quando eu fui falar com meu pai, eu tentei exteriorizar a energia para ele, para ver se ele sentia alguma coisa, mas ele não sentiu nada. Eu fiquei um pouco decepcionado, mas tem pessoas que são mais sensíveis e tem outras que não, como diz o Valdo Vieira, né? Às vezes até ele mesmo que é mais sensível sente a energia dele, quem é muito casca grossa que ele fala, não vai sentir nada. Então relevei. Então essas foram as minhas próprias experiências, né, eu não vou estender muito o vídeo, porque aí eu estaria falando de coisas repetitivas que eu já tinha relatado em outros vídeos. Então espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado esse tutorialzinho feito na minha perspectiva, e valeu, gente!